Olá, agora nós vamos falar da ITRH 225, que vai tratar aí, né, dos casos de férias anuais, férias prêmio no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar. Vamos aqui, né, para o artigo 1º e já vamos começar a falar aí do período aquisitivo de férias. O que é o período aquisitivo de férias, né? Ele vai ser considerado quando? Após o cômputo de 12 meses de efetivo exercício no serviço, a partir da admissão lá no Corpo de Bombeiros, né? Tendo como referência para essa concessão o ano imediatamente posterior ao da inclusão. Então, o que a gente tem que pensar aqui, né? Como em qualquer lugar a gente entra numa empresa, numa corporação, trabalha 12 meses para fazer jus aí ao mês de férias. E aí, o nosso ano, né, que a gente vai olhar, né, a referência para concessão vai ser o ano imediatamente posterior ao ano da inclusão. O direito do gozo de férias anuais, ele somente vai ser efetivado a partir aí do cômputo do efetivo período aquisitivo, que seja aí, né, os 12 meses de efetivo exercício no serviço. E por que traz aqui, né, efetivo exercício? Porque é o tempo contado dia a dia que o militar tem ali na função dele. Então, a gente só vai contar, né, esse tempo ali dos 365 dias. Depois que fizer esse período aí de um ano, né, os 12 meses, é que ele vai fazer jus às férias dele. Porque, né, só relembrando aqui alguns detalhes, tempo de serviço é diferente de tempo de efetivo serviço. O tempo de serviço, os casos, né, de averbação, eles entram nesses casos de tempo de serviço. Eu posso ter trabalhado 10 anos fora da corporação, vir para a corporação e ter trabalhado 5 anos, em tempo de serviço eu tenho 15 anos. Em tempo de efetivo serviço na corporação, eu vou ter só os 5 anos, que aí eu não conto a parte averbada, tá? Só fazendo essa diferenciação aí. Voltando aqui, as férias adquiridas, elas devem ser gozadas no máximo, né, até o 12º mês da aquisição dele, exceto aquelas férias que forem o quê? Caçadas. As férias caçadas podem ser gozadas no ano, cumulativamente com o ano seguinte. Então, a regra é, o militar ele tem que tirar 25 dias úteis de férias no ano. Então, ele tem o período aí de 12 meses. Então, ele passou os primeiros 12 meses para o quê? Para fazer jus a essas férias. A partir do momento que ele faz jus, ele tem 12 meses para gozá-las. Então, ele tem que gozar as férias nesses 12 meses. Se ele não gozar, vai ser por quê? Porque elas foram caçadas por absoluta necessidade de serviço, porque a única maneira da gente caçar férias anuais é por absoluta necessidade de serviço. Se caçou essas férias por necessidade de serviço e o militar não conseguiu gozá-las no período de 12 meses, ele vai poder gozar essas férias cumulativamente com as que ele vai adquirir, porque passaram mais 12 meses, ele vai fazer jus a mais 25 dias úteis, e aí ele pode pegar aquelas gozadas e gozá-las cumulativamente, né? Então, a quantia que foi caçada mais os 25 dias úteis. As férias anuais caçadas por absoluta necessidade do serviço e que não forem gozadas até o limite de 2 anos, elas acrescerão o tempo de serviço do militar, nos termos da legislação vigente, né? Devendo aí o respectivo abono ser lançado até o 23º mês da aquisição. O que tá falando aqui pra gente? Então, né, se eu lancei essas férias e cacei antes do militar receber o abono, houve aí um caso de absoluta necessidade de serviço, eu cacei essas férias antes que o militar recebesse esse abono, e aí ele não tirou férias nos primeiros 12 meses, e aí eu tô vendo que ele não vai tirar férias, né, nos próximos 12 meses também. Não existe, né? Não vai existir a oportunidade do militar tirar essas férias em outro momento. Por quê? Eu tenho que tirar férias no período de 1 ano e se elas forem caçadas eu tenho mais 1 ano. Tá passando aí os meus 2 anos e o militar não tirou, tem que pegar essas férias e jogar elas para vantagem de acordo com a legislação. Só que o abono ele tem que ser pago para o militar. Então o meu limite para lançar essas férias, né, caçar e mandar para vantagem é o 23º mês da aquisição. Porque é antes dele completar efetivamente os 24 meses, os 2 anos. Por quê? Porque ele precisa receber o abono. E aí eu preciso também, né, para mandar as férias para vantagem, elas precisam ter sido lançadas e caçadas, obrigatoriamente. Então eu lanço ali até o 23º mês, pago o abono desse militar, né? Ele vai receber o abono dele e aí eu faço a cassação e a concessão, né, dessas férias aí para vantagem do militar. Para cada 5 dias de férias mandadas para vantagens, né, essas férias que foram
e para elas serem mandadas para vantagens, elas têm que ter sido lançadas e caçadas. Então, a cada 5 dias de férias que foram anuais caçadas e não gozadas, elas vão acrescentar na vantagem do militar 1 dia de férias. Então, é a proporção de 5 para 1. 5 dias de férias caçadas e não gozadas, a cada 5, tem que fazer o bloco de 5 dias. A cada bloco de 5 dias, o militar ganha 1 dia, acrescenta 1 dia nas férias dele. Então, se o militar pegar os 25 dias úteis deles de férias, não tiver tirado nenhum, elas foram lançadas, caçadas e não gozadas. No final do período, quantos dias de férias esse militar vai mandar para vantagem? Se a proporção é de 5 para 1, quer dizer que ele vai ganhar mais 5 dias. E aí a gente vai mandar para vantagem 30 dias. Esses 30 dias o militar pode requerer, né, a contagem em dobro e viram 60 dias lá na vantagem. Então, lembrem-se, né? Preciso fechar o bloco de 5 dias. Se o militar ele caçou 9 dias, o que eu vou mandar para vantagem para eles? Esses 9 dias mais 1. Por quê? Porque ele não fechou o segundo bloco de 5 dias e aí ele não pode, eu não posso mandar 2 dias para ele. Não existe essa regra. A única regra é a cada 5 dias ganha 1. Os militares, eles têm direito aí a gozar por ano 25 dias úteis de férias. Então, prestem atenção, né? Se cair lá na prova, de acordo com a ITRH 225, nós vamos falar que os militares, eles têm direito a 25 dias úteis de férias. Agora, se o enunciado da questão estiver falando em resolução 76, nós vamos falar que o militar, ele faz jus aí a 30 dias corridos anualmente, ok? Voltando aqui, não vai haver data fixa para o início do gozo de férias, devendo observar o quê? O plano de férias da unidade, que vai ser organizado lá, né, de acordo com a conveniência da unidade. Então, eu não tenho dia fixo, pensando aqui em ITRH 225, eu não tenho dia fixo para iniciar esse gozo de férias. A única coisa que eu vou levar em consideração é o meu plano de férias. Por que que isso está explícito aqui, né? E eu estou frisando para os senhores. Porque se a gente estiver falando aí, se o enunciado da questão estiver falando em resolução 76, para a resolução 76 nós temos dias fixos de início de gozo de férias e de acordo com que essas férias, né, forem parceladas, forem fracionadas, existem dias específicos, inclusive pensando em frações de férias. Se o militar ele for tirar, por exemplo, 30 dias, ele só pode começar no dia 1º. Se ele for tirar 2 períodos de 15 dias, tem que começar no dia 1º, no dia 16. Se ele for tirar 10 dias, ele tem que começar obrigatoriamente no dia 1º, ou no dia 11, ou no dia 21. Se ele for tirar 20 dias, ele tem que começar ou no dia 1º ou no dia 11. Então, assim, resolução 76, existe um plano de férias previsto na resolução 76, mas ela fala que o militar, ele tem os 30 dias e existem dias específicos para começar. Falando em ITRH 225, não haverá aí, voltando aqui no slide, né, não vai ter uma data fixa para o início do gozo. Eu vou olhar só o que foi feito no plano de férias, sendo que vão ser considerados aí, né, os dias úteis, que na verdade não vão ser considerados dias úteis, sábados, domingos e os feriados nacionais. O que são feriados nacionais? A ITRH trouxe pra gente. E por que é importante, né, esse parágrafo 2º aqui pra gente? Porque, de acordo com a ITRH, nós temos 25 dias úteis de férias. Então, eu preciso saber quais não são úteis. Sábados, domingos e feriados nacionais. Quais são os feriados nacionais? Acompanhando aqui no parágrafo 3º. Nós temos 9 feriados nacionais aqui que foram regulamentados aí pela Lei 10.607. Os feriados que contam são 1º de janeiro, que é a Confraternização Universal, Paixão de Cristo, né, que é uma data móvel à Sexta-feira Santa. E aí, senhores, não confundam, porque os militares da administração, costumeiramente, né, eles têm a Quinta-feira Santa. E a quinta-feira é ponto facultativo. Pontos facultativos são contados como dias úteis. O que não vai contar são os feriados nacionais, só esses aqui. Não existe nenhuma outra exceção. Pontos facultativos, recessos, qualquer outra coisa, né, que os senhores possam pensar aí ou imaginar, não entram, tá? Então, são só esses 9 aqui. Então, recapitulando aqui, Confraternização Universal, que é 1º de janeiro, Paixão de Cristo, que é uma data móvel, que é a Sexta-feira Santa, 21 de abril, Tiradentes, 1º de maio, o Dia Mundial do Trabalho, 7 de setembro, que é a Independência do Brasil, 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, 2 de novembro, Finados, 15 de novembro,
15 de novembro, Proclamação da República, 25 de dezembro, Natal. Nossa, então o carnaval não entra? Carnaval não é feriado? Carnaval não é feriado nacional. Então, né, se caiu uma questão lá na prova falando que o militar foi contando lá, e aí a terça-feira de carnaval, quando a gente pega o calendário e vem escrito lá feriado, e aí segunda-feira é ponto facultativo, ele não é considerado um feriado nacional de acordo com a lei aqui, de acordo com a nossa resolução. Então, fiquem atentos a esses detalhes, decorem mesmo, né? Isso aqui não tem como entender, não tem o que entender, é realmente decorar os 9 casos aqui, os 9 feriados nacionais, ainda bem que não são muitos, né? Lembrar que o que seria muito fácil dos senhores caírem numa pegadinha aí é pensar em carnaval. Carnaval não é feriado nacional, entra como dia útil normalmente pensando em férias. Vamos falar agora do abono. O abono relativo às férias, ele vai ser efetuado integralmente no primeiro período do gozo de férias, independente de fracionamento, né? E esse abono, ele vai ser calculado pensando na legislação vigente, ali na remuneração do militar quando ele for tirar as férias, né? Naquele mês que ele for tirar as férias. Esse abono, ele deve ser lançado no mês que antecede o efetivo gozo das férias, verificado aí o dia da formatação da folha de pagamento. Por quê? Essas férias têm que ser lançadas antes da formatação de folha de pagamento, para que o sistema lá do pagamento possa entender que ele precisa acrescentar 1/3 de férias daquele militar. Por quê? Eu preciso levar em conta aí, né? A remuneração dele e os ganhos, as gratificações relacionadas ao tempo de serviço, que são a DE e o quinquênio administrativo e os casos também de substituição temporária. Então, a gente vai lançar, né, até o mês que antecede o efetivo gozo de férias desse militar. E sempre que for lançar a primeira parte dessas férias, vai ser lançado integralmente o abono para esse militar. Os militares que tiverem aí no CFO, eles poderão, a cada 12 meses no curso, segundo o calendário deles, ter o lançamento antecipado do período de férias anuais, observando a uniformização. Por que que é isso? O militar, ele entrou no CFO, existe um calendário, né? Ele não era militar antes, ele ingressou na corporação ali no CFO, e existe todo um calendário, um planejamento escolar. Então, para o caso aí de curso, esse militar, ele vai poder antecipar as férias dele. Só o CFO que pode antecipar? Sim, só o CFO, porque é o único curso que tem previsão, o único curso de ingresso, né, que tem previsão superior a 1 ano, que esse militar vai ficar ali na academia. Então, pode haver essa antecipação para coincidir, né, porque aí é uma parada coletiva, todos os alunos sairão juntos, então pode antecipar esse gozo aí. Qual que é a uniformização prevista? Aqui na linha A. As férias anuais dos militares admitidos diretamente ao curso de formação de oficiais terão como referência o ano posterior ao ano da admissão na instituição. Vamos ver a linha B. Os militares oriundos do corpo da tropa, e aí, né, aqueles militares que já eram soldados, cabos, sargentos, e aí esses militares são oriundos do corpo da tropa e eles foram matriculados no CFO, eles vão ter suas férias anuais conforme os direitos já consolidados. Por quê? Esses militares, né, eles já vinham fazendo carreira na instituição, então eles já tinham um tempo contado, eles já passaram aquele período lá, né, dos 12 meses para fazer jus ao primeiro gozo de férias. Só que da mesma maneira, né, que os militares que ingressaram no CFO, eles não escolhem o período de férias, esses que vieram oriundos do corpo da tropa e estão no CFO, eles continuam, né, sem poder escolher. E o que pode acontecer com esses militares? Eles vão ter o gozo adequado, né, de acordo com o calendário escolar, ou pode acontecer que vença o período deles poderem tirar essas férias. Vencer como? Vencer no sentido de as férias foram lançadas, não gozadas, e pode ser que elas já tenham sido lançadas e não gozadas num primeiro ano e já esteja no segundo ano, e aí não vai ter opção dele tirar essas férias. O que vai ter que acontecer? Se ele ainda não tiver recebido o abono, esse lançamento tem que ser feito até o 23º mês,
antes, né, de vencer esse período de 2 anos, de 24 meses, e essas férias vão ser mandadas aí para vantagem. Vamos acompanhar aqui no slide, ó, coloquei até a setinha para os senhores prestarem atenção. Os períodos que não forem possíveis de concessão de gozo serão computados o quê? Para vantagem na forma do estatuto. Porque, né, pode acontecer exatamente o que eu falei aí, né, não tem como parar o curso para esse militar, não pode deixar ele faltar das aulas, então a gente pega e manda para vantagem. Lembrando que toda vez que eu for mandar férias para vantagem, são as férias caçadas e não gozadas, e a cada 5 dias acrescenta um lá nas vantagens. A linha C. O militar que for oriundo, né, do curso de formação de oficiais, que ele não for promovido à graduação de aspirante, mas que ele tenha aí, né, computado o direito às férias anuais, ele vai ser incluído no calendário de férias para aquela unidade que ele for classificado. Então, né, quando o cadete, ele sai ali ele termina o curso dele, ele é promovido a aspirante oficial. Durante o período dele de arregimentação, o período aí de estágio, né, de aspirante oficial, ele não pode tirar férias, e se ele não for promovido, se por algum motivo ele continuar cadete, e aí ele já faz jus ao gozo de férias, a gente acrescenta esse militar no plano de férias da unidade que ele for classificado. O que é isso? O militar, ele pode ter sido classificado para ir para DRH, para ir para o 1º batalhão, para ir para o 2º batalhão, ou ali permanecer na academia de bombeiros, que é onde o curso ele é feito. E aí ele entra no calendário de férias daquela unidade. E aí a linha D vem trazendo, né, o que eu acabei de falar, né, que os aspirantes oficiais somente poderão gozar essas férias após o período de estágio, que é a regimentação deles aí. A linha E. A unidade de ensino vai lançar no sistema de recursos humanos os respectivos períodos de recesso escolar, segundo publicação do BI aí da unidade de ensino que o militar vai estar, no caso hoje a Academia de Bombeiros. Serão computados como tempo de efetivo serviço os dias ou períodos de recesso escolares concedidos pela administração de ensino. Ah, então o militar ele está de recesso em casa, está contando como dia de serviço? Sim, porque esse recesso dele, né, esse recesso escolar, por exemplo, no final de ano, faz aquele recesso maior, isso aí está contando como férias desse militar. E as nossas férias, né, as férias de todo mundo, todos os militares aí, elas são contadas como efetivo serviço. Então, o recesso para eles passou de 5 dias, conta nas férias dele e vai ser contados aí, então, como efetivo serviço. Artigo 5º. As unidades, elas deverão confeccionar aí, né, o plano de férias anuais. Mantendo aqui, né, exatamente como está escrito lá na resolução 76, que as férias do mês de janeiro, elas têm que ser lançadas até o 5º dia do mês de novembro do ano anterior. Então, né, as férias, por exemplo, 2023, já tem que ter sido lançado todo o calendário em 2022. As férias de janeiro lançadas até o 5º dia de novembro. As férias de fevereiro a dezembro têm que ser lançadas até dia 31 de dezembro, ficando, né, esses lançamentos em cada mês somente para os casos extemporâneos, né? A resolução 76 fala em casos esporádicos e a ITRH fala em casos extemporâneos. Mas a gente está falando a mesma coisa, né? Só casos, assim, bem específicos, aquilo que não estava realmente previsto ali de acontecer, que são os casos, por exemplo, que o militar interna ou tem licença médica e aí tem que fazer esse lançamento, né, subsequente ou de acordo com a conveniência aí do serviço. O lançamento do período de férias anuais correspondente ao último ano de efetivo serviço, ele deverá ocorrer no decurso do respectivo ano. Por quê? Porque o militar ele está indo embora, então eu não posso esperar ele completar o 30º ano dele, porque quando ele completa 30 anos de efetivo serviço, ele não pode mais trabalhar. Concordam comigo, né? Tá previsto lá, exceto os casos, por exemplo, de comandante-geral, Shen, né? Que estiver acompanhando ali o governo, mas eles são casos muito específicos. Mas a regra é, com 30 anos de efetivo serviço, o militar, ele não... Agora não mais 30, né? Agora 35, de acordo aí com os pedágios. Mas pensando no tempo, né? Pensar no último ano dele aí de serviço. Eu não posso esperar ele completar esse último ano, porque se ele completar, ele fica com esses dias de férias e não vai gozar. Então, as férias do último ano dele vão ser gozadas no ano anterior, antes que ele faça, né? Antes que ele complete 12 meses e ganhe efetivamente esse gozo de férias aí. O que eu tenho que pensar, né? O que eu preciso aí pensar, né? O que eu tenho que considerar e retroagir nesse gozo de férias do militar?
Eu tenho que pensar nos dias de dispensa lá do PPR, porque quando o militar finaliza o PPR, é montado um processo, né? E aí tem os dias de dispensa do PPR. Eu também preciso pensar que ele tem que tirar esses dias de licença antes do tempo dele, né? De completar o tempo dele para ele ir embora. Eu preciso pensar nas férias anuais que não foram gozadas, pensar nas férias prêmio, né? Que o militar tenha direito. Se assim ele quiser gozar essas férias, eu também preciso calculá-las. E as dispensas de serviço que ainda não foram gozadas. Então, quando o militar vai embora, né? Eu preciso de uma atenção para esse último ano dele na corporação com relação aí às férias. As férias anuais relativas ao último ano de efetivo serviço, elas poderão ser gozadas cumulativamente com as férias do penúltimo ano. Por esse motivo que eu acabei de explicar. Não dá para eu esperar ele completar, né? Fazer jus, completar os 12 meses lá, para ele tirar essas férias, porque ele vai ter completado o tempo limite dele na corporação. Se não houver, né, o cômputo aí de 30 anos de efetivo serviço, e aí pensando em ITRH 225, aqui nós ainda estamos falando em 30 anos de efetivo serviço. Aí, ó, parágrafo 2º do artigo 6º. Prestem atenção nisso aí. Não havendo aí o cômputo de 30 anos de efetivo serviço, as férias anuais, elas vão ser concedidas à proporção dos últimos meses trabalhados. Então, o que eu vou pensar? Se o militar, né, ele trabalhou ali, pensando aqui em TRH, vamos falar em 30 anos de efetivo serviço, tá? Então, meu exemplo aqui, se o militar ele trabalhou 29 anos e 6 meses, ele vai fazer jus, ao invés, né, dos 25 dias úteis aí, ele não vai fazer jus aos 25 dias úteis, ele vai fazer jus a metade desses dias. Por quê? Porque ele trabalhou metade do tempo. Então, eu tenho que fazer essa proporção para o militar tirar essas férias. Se ele não tirar essas férias, né, a gente vai lançar, caçar, mandar para vantagem e a cada 5 dias a gente acrescenta um lá na vantagem. Vamos encerrar esse bloco neste ponto aqui. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco.